Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Estou hoje terminando a série A Presença de Deus. A gente começou, pastor, que pena que você vai acabar a série, eu gostei tanto. Ninguém fez, eu fiz, pronto. Né? Ninguém fez, né, meu irmão? Eu fiz. Na série Presença de Deus, a gente começou falando sobre a presença perdida lá no Éden, causa do pecado. Depois falamos sobre Deus vindo até a nós, nos atraindo com a presença dele na sarça e restaurando, né, criando toda a fé que nós temos hoje. Depois nós falamos sobre essa luta que tem com a carne, né, com a presença de Deus e a carne, que só através da presença de Deus a gente vence o Jacó que tem dentro da gente, o Jacózinho, precisa ser morto, né, só com a presença de Deus. Depois a gente falou bastante sobre essa questão da distração do nosso tempo, enchendo de coisas e pensamentos e fugas e momentos, e a gente não percebe a presença de Deus porque estamos distraídos. Eu falei de Jacó na escada. Depois a gente falou também sobre Jonas, que Jonas, sendo um profeta, fugiu da presença de Deus, e tem muita gente que é do caminho do Senhor, conhece a palavra de Deus, e mesmo assim foge da presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre a presença que nos põe de pé, a presença que nos fortalece, a presença que nos capacita para avançar. Amém? Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo assim: essa é minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei. Amém. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 a 8 diz: Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviar a você aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviar você é obstinado, é rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, porque são um povo rebelde. Saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa tarde. Traz a tua palavra ao nosso coração. Eu te agradeço por esse culto, te agradeço por essa tarde. Te agradeço por esses irmãos que estão aqui, Senhor, para receber essa palavra. E te peço que o Senhor ilumine os nossos caminhos, que o Senhor dê graça, dê força para nós, para podermos caminhar na direção da Tua vontade, do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando nesses 32 anos de ministério, de vida com Deus, de caminhada. E eu cheguei a algumas conclusões que eu podia contar o meu ministério por momentos que eu me prostrei, que eu praticamente desisti. Momentos que foram tão duros. Você já teve um momento da sua vida que você se prostrou, que você falou assim, sabe, isso aqui eu não vou conseguir mais, não vai dar. E eu me lembrei uma vez, quando a gente já contei para vocês, que a gente mudou para a igreja da criança e vários irmãos saíram ao mesmo tempo e a gente não tinha condição de pagar o aluguel. E eu me lembro que naquela época eu me prostrei. Eu disse, meu Deus, dessa vez não tem jeito. Ainda alguns irmãos falavam para nós, olha, você vai fechar a igreja, não tem recursos. E aquilo foi tão pesado que eu fiquei prostrado. Teve uma vez também que eu fiquei prostrado, quando a gente estava fazendo toda essa obra, já estava tão difícil, a reforma desse prédio foi muito mais árdua na questão financeira do que a gente esperava. E quando estávamos na metade do processo,
algumas pessoas chaves nessa obra foram embora e a gente não conseguia saber como a gente ia terminar. E aquela sensação de que você não tem recursos, você não consegue pagar, você não tem como fazer, ainda não tem pessoas para ajudar, dá aquela sensação de, meu Deus, eu acho que eu vou desistir. A gente fica prostrado. Me lembrei também que quando eu tive o aneurisma, foi acho que a terceira ou quarta vez que eu fiquei prostrado, quando eu saio do hospital, fico feliz, Deus cumpre a promessa, 7 dias depois eu estou bem, mas quando eu chego aqui na igreja eu encontro algumas pessoas que eu brinco que são os coveiros. Conhece os coveiros? Alguém já ficou doente e já encontrou um coveiro? Quem já ficou doente aqui e encontrou um coveiro, levante a mão. O coveiro é aquele camarada que você fala assim, você está bem agora? Você fala assim, estou bem. Ah, então, a minha irmã ficou bem assim por uns dias e tal, mas depois morreu. Eu me lembro de uma pessoa que olhou para mim e falou assim, você está bem? Eu falei, estou bem. Puxa, meu pai ficou bem que nem você, 30 dias depois ele morreu. E aí eu comecei a contar os dias, sabe, Bruno? Comecei a contar, falando assim, 27, 25, 24, 23. Nunca ninguém viveu uma situação dessa, só eu. Ah, não é possível. Todo mundo aqui já encontrou um coveiro, né? Aquele que te enterra vivo. E aí eu fiquei prostrado, eu fiquei com medo, porque outras pessoas falavam outras coisas, e aí cada vez que eu escutava uma história mais triste, coloquei um stand, e o stand tive que colocar 3, tive que colocar 5, colocar 7. Eu falei, meu Deus. Aí eu, como é que vai ser essa história? Para onde eu vou? E a gente tem esses momentos na nossa vida que a gente se prostra, a gente fala, meu Deus, eu acho que não vai mudar nada, que as coisas não vão ser iguais, não vão ser diferentes, aliás, a gente não vai ter como resolver esse problema, a angústia vai tomando conta do nosso coração, mas aí a boa mão do Senhor e o poder de Deus vai entrando no nosso coração e a presença de Deus vai nos colocando de pé, e se não fosse a presença de Deus, a gente desistia, a gente abandonava os projetos que Deus tem para nós. O texto que eu li é um texto que eu amo, porque nessas fases eu me agarrei a esse texto. Nesses momentos que eu me prostrei, eu me agarrei a esses textos, esse texto, principalmente de Ezequiel, porque eu me identifico com a história de Ezequiel. Ezequiel ele está agora na Babilônia, mas ele não nasceu na Babilônia, ele nasceu em Israel. E ele era um sacerdote. Ele foi criado como sacerdote. Eu não sei se você sabe como é que é a história de um sacerdote, mas o sacerdote nascia de uma tribo que era separada exclusivamente para ser sacerdotes, para ter os levitas, para ter os sacerdotes ali, a tribo de Levi. E eles iam crescendo, desde criança, sendo preparados e treinados para fazer o ofício sacerdotal. Desde criança, eles não aprendiam a trabalhar com agricultura, eles não aprendiam a trabalhar com a pecuária, eles aprendiam a trabalhar com o templo. Eles tinham que saber como funcionava o templo, eles tinham que saber de que forma trocavam os pães, de que jeito eles preparavam toda a cerimônia, todos os sacrifícios, de que forma tinham os cânticos, de que forma cantava. E uma das coisas mais importantes para um jovem que foi preparado para ser um sacerdote é quando chegava na idade de realmente exercer o ofício, ele teria a oportunidade, uma vez, talvez na vida, ele fosse sorteado, fosse separado para entrar no Santo dos Santos e ali trocar os pães que ficavam ali no Santo dos Santos. Então a mente de um sacerdote era ser criado para cuidar do templo. Mas agora Ezequiel está na Babilônia, 1.100 quilômetros. Israel foi destruído por uma guerra, foi invadido pelos babilônicos, acabou com tudo, destruiu o templo, não tem mais templo. Além de ele estar num povo que não é o povo dele, ele está num lugar onde não tem o templo e tudo aquilo que ele foi criado para fazer e aprendeu não vale mais nada, porque não existe mais. Ele está a 1.100 quilômetros de casa, numa língua que ele não conhece, com deuses ali sendo adorados que não são os deuses verdadeiros. Os deuses da Babilônia eram deuses terríveis, eram deuses malignos. A gente sabe que não são deuses, a gente sabe que não é isso, mas na mente daquele povo exercia-se uma autoridade naquela nação. E o povo de Israel que está cativo ali. Então alguns príncipes foram levados para a Babilônia, estão morando ali nesse lugar. E até aquele momento, quando você lê o texto, você vai entendendo as frases que Deus usa. Uma das frases que Deus usa para se apresentar aqui para Ezequiel, ele diz, eu sou o Deus soberano. E por que ele diz que é o Deus soberano? Porque até aquele momento Deus morava no templo. O templo era a casa de Deus, era ali que Deus ficava, ali que Deus habitava. Na mente deles, Israel era a nação de Deus, Deus era um Deus regional, Deus vivia naquela região. Porque eles nunca tinham saído daquele lugar. E o templo era o lugar da habitação de Deus.
Foi assim que Salomão orou, dizendo: aqui vai ser a casa do Senhor. Percebe? E de repente essa casa está destruída. E ele está lá. Você imaginou a situação desse homem? Sem casa, exilado, cativo, sem templo. Tudo que ele aprendeu na vida para fazer não serve mais para nada. 1.100 quilômetros de distância, numa língua estrangeira. E de repente a Bíblia diz no capítulo 1, e essa é a parte que eu mais gosto do texto, ele diz: às margens do rio Quebar. Isso é muito importante, porque ele está nos dando a referência geográfica, que é às margens do rio Quebar, que é na Babilônia, eu vi a glória de Deus. E o que ele está dizendo é que Deus não é limitado a estar no templo. Deus é soberano sobre toda a terra. Ele tem olhos que veem em todos os lugares. Ele governa sobre todos os povos. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E a Bíblia diz que essa glória de Deus invadiu o coração. Invadiu o coração de Ezequiel. E aí o texto vai dizer para nós que Deus se apresenta a ele e fala assim: se ponha de pé. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Se ponha de pé, porque eu vou falar com você. E enquanto ele se levantava, o Espírito Santo veio, encheu a vida dele, colocou ele de pé. E Deus começou a dizer: tem destino para você. Você não é um sacerdote mais, mas vai ser um profeta. Você acha que tudo acabou, mas eu ainda tenho uma história para escrever. Você acha que não presta mais para nada, porque tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, tudo que você se esforçou, terminou, mas eu não terminei a história com você. Eu ainda vou usar você como um profeta. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Essa é a história. E por que eu gosto dessa história? Porque tem dias que a gente está assim, prostrado. A gente está desanimado. A gente está dizendo, sabe, as coisas não mudam. Tudo que eu investi, tudo que eu lutei, tudo que eu tentei, tudo que eu me esforcei não deu certo. Já passou por um momento desse? E aí, a primeira lição que eu tiro desse texto é essa. É que nós ficamos pensando em resolver os nossos problemas. A gente fica se cobrando força, fica se cobrando atitude. Você já se cobrou força alguma vez? Eu preciso fazer alguma coisa. E a gente não consegue, porque nos falta essa energia, essa graça. Não conseguimos sozinho. Nós tentamos fazer sozinhos, eu já tentei, mas não consegue. Você não consegue sair da cama, você não consegue acreditar, você não consegue ter esperança, você não consegue ver coisas novas. Mas a Bíblia está dizendo para nós que quando a presença do Senhor entra na nossa vida, Ele nos põe de pé. E hoje eu quero declarar sobre sua vida que a presença de Deus está entrando nesse lugar, na sua vida, e pondo você de pé. E aqueles que creem podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deus trouxe você aqui hoje para colocar você de pé. E aqueles que acreditam, dão glória a Deus. Meu irmão, eu olho para esse texto, eu fico imaginando que nesses momentos que eu passei na minha vida, momentos que eu pensei, quando os irmãos foram embora, na igreja da criança, a gente não tinha condição, Deus veio com a sua maravilhosa graça e começou a trazer irmãos, e a igreja continuou crescendo, e Ele nos pôs de pé, e Ele continua nos colocando de pé. Eu fico imaginando quando vieram os coveiros, assim, 30 dias, eu fiquei no 27, 28, 30, 31, 35, 3 anos, Ele te pôs de pé. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E aí, o que eu quero ensinar para você? É que a gente fica procurando essa força. Mas a Bíblia está dizendo para nós assim: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Não foi força humana que levantou Ezequiel. Não foi a motivação própria que levantou. Não foi a disciplina emocional. Essa cobrança que você faz com você. Não é isso que te levanta. Foi o Espírito Santo que levantou ele. Foi a presença de Deus. E há um segredo que Deus deixa claro aqui para nós. É que às vezes a gente fica buscando motivação própria, disciplina, ideia. Mas você não levanta quando sente. Você se levanta quando o Espírito entra na tua vida. Aí você se põe de pé. Aí nessa hora que você levanta e fala assim: Deus tem ainda coisas para fazer na minha vida. E Deus vai levantando você e vai colocando você de pé. E a força que você tem vem dEle. E a alegria que você perdeu vai vir dEle agora. A paz que escapou da tua vida vem dEle. A esperança que secou vem dEle. A energia que te falta vem. Eu só paro quando você falar vem dEle. A motivação que você às vezes não sente vem. A fé que você não tem, vem. Esse é Deus, é essa força, é essa presença.
Eu acho que no culto das 11 eu exagerei um pouco. Eu acredito que é legal você ler um livro de autoajuda. Eu gosto, às vezes eu leio algumas coisas assim. Eu acho bacana você escutar uma palavra de um coach. Não me leve a mal, não me entenda como uma pessoa radical demais. Mas eu quero dizer para você que o que põe a gente de fé é quando a presença de Deus nos levanta e fala: ei, você não vai ficar prostrado aí. Se ponha de pé, porque eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Teu destino não acabou, teu futuro não terminou. Eu sou o Deus que te ponho de pé. Então, eu vejo que homens cheios da presença do Espírito Santo correram mais que carroças. Carroças com cavalos, ele saiu correndo na frente porque a presença de Deus encheu o coração dele. E eu vou liberar uma palavra sobre sua vida. Meu irmão, quando a presença de Deus entra na sua vida, você corre mais que os problemas, você corre mais que as adversidades, você vai na frente. Ah, não, você não acreditou que eu falei. Você viu homens cheios da presença de Deus que entraram no lugar onde a fornalha estava acesa, mas a presença de Deus estava lá. Ele era o quarto homem da fornalha, meu irmão, e o fogo não consumiu. E quando você está cheio da presença de Deus, as pessoas te perseguem, as pessoas te caluniam, elas invejam você, mas nada pode parar aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Homens cheios da presença de Deus derrubaram os gigantes, e você cheio da presença de Deus derruba gigantes também. Aleluia. Você já ficou cheio da presença de Deus? E todo mundo falando que não vai dar certo. Mas é um negócio, eu não sei se você vai concordar com a minha expressão assim, não muito teológica hoje. Por favor, me perdoe. Mas é a única expressão que eu consigo pensar. Quando a presença de Deus entra na sua vida, você fica raçudo. Cheio de raça. É verdade ou não é? A pessoa fala, não vai dar certo. Vai dar sim. É nóis. A pessoa diz, mas você ainda acredita? Acredito. E vou continuar acreditando. Sai para trás, Satanás. Boca de maldição. Não é? Você começa a ficar de um jeito diferente. Você enfrenta gigantes. Eu não consigo imaginar Davi, por exemplo, olhando assim, nossa, que gigante grande. Tu é alto mesmo, hein, rapaz? Sabe o que Davi fala? Você vem contra mim com espada e com lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que está cheio da presença de Deus. Sabe? Não se encolhe. Você levanta, você caminha. Hoje eu quero declarar que a presença de Deus está enchendo esse lugar. Está enchendo as nossas vidas. As coisas acontecem, irmão, a vida tem tantas intempéries, não é fácil. Às vezes eu tenho uma expressão que eu digo que às vezes a gente parece que a gente está empurrando a pedra para cima e ela roda para baixo, sabe? Você entende o que eu quero dizer ou não? Você vai empurrando, está tudo bem, maravilhoso, daqui a pouco ela roda para baixo. Mas a gente continua empurrando de glória em glória, porque a gente sabe que Deus é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Tem gente aqui que está cheio da presença de Deus hoje, e Deus está colocando esperança de volta, Deus está colocando alegria de volta. Meu irmão, a gente às vezes esquece que se não for a presença de Deus, a gente não caminha. Amanhã quando você abrir sua empresa, amanhã quando você chegar no seu trabalho, amanhã quando você chegar para fazer suas atividades que Deus colocou na sua vida, você não vai só com a sua força, você vai com a presença de Deus. E as suas armas podem ser pequenas, como uma funda. Aleluia, mas você cheio da presença de Deus derruba gigantes com uma arma pequena, porque é a presença de Deus que está na sua vida que abre as portas, que traz alegria. Então hoje Deus fala no meu coração, se ponha de pé, porque Deus quer falar com você. Se ponha de pé porque tem coisas que você só pode ouvir se você estiver posicionado para receber. E se Deus falar com você agora e você não estiver posicionado, você não recebe. Se Deus compartilhar com você os planos que Ele tem e você não se posicionar, você vai ouvir e vai deixar passar. Não é verdade? Quando Deus quer revelar algo para a minha vida e para a sua vida, mas nós não estamos na posição de receber, nossa fé não está trabalhada, nosso coração não está preparado, estamos prostrados. As pessoas até falam, olha, aconteceu esse milagre, e você diz, não, isso não é para mim. Por isso, a segunda lição que eu tiro do texto é essa. Quando Deus fala com ele, ele fala, se ponha de pé. E enquanto o Espírito falava, ele foi sendo levantado por Deus. E aqui para mim isso não é um acidente de escrita. Aqui é uma lição. Tem coisas que você está esperando Deus fazer para se posicionar, e Deus está dizendo, posiciona porque eu vou fazer. Mas a gente gosta do ao contrário, a gente gosta do sinal.
Faz, Deus, um sinal que eu caminho. Mostra alguma coisa que eu vou nessa direção. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui agora? Mas a Bíblia está dizendo que não é assim. Eu me posiciono, então Deus age. Deus primeiro vai trabalhar em você antes de mudar a tua história, antes de mudar as suas circunstâncias, antes de mudar a sua região, antes de mudar as pessoas que estão ao seu redor. Ele vai encher você da presença dele. Não dá para parar os carpideiros, aqueles que querem enterrar a gente vivo, os coveiros, não dá, eles estão por aí, eles são desanimadores, eles enfraquecem a nossa fé, eles dizem que não dá para acontecer, toda vez que você compartilha um sonho com eles falam, isso é bobagem, isso nunca vai acontecer na sua vida, não dá para pará-los. Por isso Deus está dizendo, primeiro eu vou trabalhar no teu coração, e você vai ficar tão firme com a minha presença, que você vai estar no meio de escorpiões. Lembra do texto que eu li? E os escorpiões não vão parar você. Esse povo rebelde não vai te influenciar, porque a minha presença vai ser maior, ela vai ser um escudo de proteção sobre sua vida. Eu não vou tirar você do meio dos escorpiões, eu vou te dar graça para viver no meio deles sem desanimar. Percebe o que ele está dizendo? Eu vou trabalhar primeiro em você. Eu gostaria que Deus tirasse os escorpiões. Você não gostaria? Todos os escorpiões do seu trabalho vão sumir amanhã. Oh, aleluia. Vai ser um milagre. Você fala, cadê aquela irmã? Não sumiu. Aquela outra, oh meu Deus. Cadê aquela mulher lá que ficava fofocando? Foi embora, glória a Deus, né? Mas não é assim que funciona. Eles surgem, eles se multiplicam, eles aparecem. Mas a Bíblia está dizendo, eu vou trabalhar com você primeiro. E a Bíblia diz, enquanto ele falava, o Espírito veio e me levantou. E aquilo que eu não acreditava, comecei a acreditar. Aquilo que eu não esperava, comecei a esperar. Aquilo que eu achava que era impossível, eu comecei a pensar que não é impossível. Aquilo que eu pensava que já tinha terminado, não tinha mais nada para eu fazer, Deus tinha destino, Deus estava me levantando. Eu vi a glória do Senhor. Deus primeiro vai trabalhar no meu coração. Deus primeiro vai me fazer me posicionar. E às vezes você está esperando Deus fazer um milagre para você se levantar. E Deus está dizendo para mim, ei, deixa a minha presença te pôr de pé. E aí eu me lembro de momentos da minha vida também, que a presença de Deus entrou no meu coração. E as pessoas diziam, você não vai conseguir. Eu falava assim, nós vamos fazer isso aqui 30 dias. E em 30 dias a gente acabou aquela arquibancada ali. Me lembro quando eu estava na pandemia, as pessoas falaram assim para mim, pastor, o que você vai fazer na pandemia? Eu vou terminar a obra, quando vocês voltarem da pandemia, a gente vai estar com a igreja pronta. E as pessoas dizem, você é maluco, a igreja está fechada. E a gente fez na pandemia isso aqui. Deus é o Deus que nos fortalece, que nos põe de pé. É a graça de Deus. Se posicione. Volte a esperar. Quanto tempo faz que você não acredita mais? Quanto tempo faz, querido, que você esqueceu dos milagres que Ele já operou na sua vida? Quantas vezes Deus já manifestou a grandeza e a glória dEle na sua vida e a gente esquece que Ele já fez? Quantas vezes Deus socorreu você? Quantas vezes você se posicionou e a resposta veio? Quem aqui tem um milagre de Deus na sua vida? Levante a mão, quero ver você. Eu estou falando disso. Eu estou falando para você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você já ficou tempo prostrado demais, muito tempo demais aí. Tem coisas que Deus quer fazer. Mas eu entendi algo da parte de Deus. Há mistérios, há revelações, há promessas, há segredos, há planos de Deus que eu só vou receber quando eu me puser de pé. Quando eu disser, eu estou pronto para crer no que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu não quero mais duvidar do seu poder. Então, o texto vai falar para nós que quando a gente chega ali naquele momento, naquela experiência ali de Ezequiel, onde tudo tinha acabado. Todas as ideias e situações tinham passado. Não tem templo, não tem casa, não tem nação, não tem mais história. Tudo passou. Deus vai até ele e manifesta a glória dele e fala, eu não sou um Deus pequeno como você imagina. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda sei o que eu vou te usar. Você acha que tudo acabou,
porque você é um sacerdote sem templo. Mas eu vou até você e digo que você vai ser meu profeta. E sabe o que Deus está falando comigo sobre isso? Não é o teu fim ainda. Não é o meu fim ainda. Não importa quantas pessoas falem. Não importa quanto ruim esteja. Não importa quantas portas você acha que se fechou na sua vida. Não é o teu fim. Não é o teu fim. Me lembro quando garoto. Mamãe foi internada no hospital psiquiátrico, eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão Pascoal avisou que um dos meus tios iam para casa e cada tio ia separar os filhos, os irmãos. Então, eu e o Dudu ia para a casa de um tio, Simone ia para a casa de outro tio, e Pascoal, que era o mais velho, ia ficar na casa. Meu irmão disse, tranque as portas. Não deixe o tio entrar. E o tio chegou. Eu pequenininho, meu irmão falou, foge, desaparece. E eu desapareci. Eu tinha um sistema para fugir que era uma maravilha. Tinha um pé de jabuticaba em casa. Eu pulava no pé de jabuticaba, subia no telhado, pulava para a casa do vizinho, saía pela porta do vizinho, ninguém nunca mais me via, com 7 anos de idade. Uma benção. Pensa no menino levado, era eu. Se não desse para subir pelo pé de jabuticaba, subia pelo portão mesmo, que era mais rápido. E aí, como meu tio subiu por uma porta, eu saí pela outra, sumi. Mas as pessoas falavam uma coisa de nós que sempre me assustou. Elas falavam assim, o que vai ser desses meninos? Você entende o que eu estou dizendo? O que vai ser desse menino? Me lembro de uma vez desses meus tios reunidos e eu escutando atrás da porta, dizendo assim, que esse menino aqui vai ser tudo perdido. Vão ser tudo bandido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele não era o meu fim. O que Deus tem para fazer na sua vida ainda vai acontecer. Eu não sei a provação que você está enfrentando. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Mas o que eu creio é que quando a presença de Deus entra na sua vida, você derruba muralhas. Você enfrenta gigantes. Aquilo que parece que você está perdendo de 3-0, você vira o jogo. E eu vou dizer uma coisa que eu acredito, eu não sei se você acredita, mas se você acredita, você se prepara para glorificar a Deus, porque eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida. Aquilo que demorou 2 anos para acontecer, vai acontecer em 2 dias da sua vida. A resposta chega. O pagamento que você não tinha, a história que você não podia receber, sabe, os recursos que você não encontrava. E a palavra de Deus entra no meu coração e diz, ei, cadê aquela força que você tem? Por que você está prostrado? Por que você se entregou? Por que você parou de acreditar? Antigamente você orava. Antigamente você dizia palavras do tipo, vai acontecer, Deus vai fazer, nós vamos vencer. Lembra disso? Mas de um tempo para cá você começou a dizer, não sei, talvez. Eu sei, a gente tem uma dificuldade, eu consigo ouvir o que você pensa, sabia, às vezes aqui. Eu sei o que você está pensando, você pastor, mas às vezes eu acredito e não deu certo. Eu também, já pensei isso. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, todas as vezes que você acreditou e deu certo. Quando eu estava naquele congresso agora, na casa do pastor Rick Warren, Deus começou a falar comigo lá dentro, sozinho, sabe? E Deus falou, volta para mim. Eu falei, como assim Deus volta? Faz 32 anos que eu estou nessa labuta, nessa obra. Volta para mim. Eu conheço quando Deus fala comigo, eu me isolei num canto, falei, Senhor, o que o Senhor está mandando eu voltar, que eu quero voltar hoje. E Ele me falou que depois que eu tive o aneurisma, eu fiquei com medo de acreditar que eu ia ficar bem. Você entendeu o que eu estou falando? Ele falou, volta para mim. E eu me lembrei que antes do aneurisma, eu era um cara meio doido, sabia?
E eu quero voltar a ser doido assim. Eu fui separado pela Polícia Federal da África, me colocaram numa sala, 4 horas sendo interrogado, porque tinha chegado lá para fazer missões. E de repente o Espírito Santo me encheu de tanta autoridade, tanta força, de tanta graça, que eu levantei para eles, assim, para os policiais. Falei, gostei demais de conhecer vocês são todos muito legais, mas agora meu tempo aqui acabou, eu preciso ir. Abri a porta do país e fui andando, e 4 policiais andando atrás de mim. E as pessoas perguntando quem são eles. Eu falei, são os nossos seguranças que estão levando a gente. E eu sentia no meu coração que eu estava... Você vai entender o que eu estou dizendo? Eu estava tão cheio da presença de Deus que eu sentia no meu coração que eu estava debaixo de uma autoridade maior do que a autoridade do presidente daquele país. Volta para mim. Volta a acreditar como você acreditava. Sabe, aquelas loucuras que a gente faz. Deus fala, dá oferta, você vai lá e dá oferta. Socorre o irmão, você vai lá e socorre. Liga para aquele, você ia lá e ligava. Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui agora, meu irmão. Você pegava a porta do teu quarto, fechava e começava a orar em línguas. E ali virava um campo de batalha. Você lembra disso que eu estou dizendo? As pessoas diziam para você que você não ia conseguir. Você falava, Deus está comigo. Ah, meu irmão, eu sou árvore plantada e tudo quanto eu faço prospera. Volta para o Senhor. Você está procurando ajuda às vezes para ser socorrido no meio das suas dificuldades. E eu volto a explicar para você, no remédio, às vezes é necessário. No livro da autoajuda, às vezes é importante. No coach, no treinamento. Eu entendo, tudo tem o seu lugar quando é bem usado. Mas preste atenção, a presença do Senhor é o que vai pôr você de pé. E talvez você esteja hoje preso a sentimentos como se tudo tivesse acabado na sua vida. Tudo tivesse terminado na sua vida. Não tenha mais esperança, não tem mais graça, mas então vem a presença de Deus. E quando a presença de Deus entra na sua vida, você começa a dizer, ei, meu irmão, eu não sei se esse mar vai abrir, ou se eu vou andar sobre as águas, mas eu não vou ficar desse lado. Eu vou passar pelo outro lado. Eu não sei como Deus vai fazer, de onde vai vir os recursos, de onde vai vir a oportunidade, mas eu creio que Deus pode fazer. Eu não sei o que as pessoas falaram, as sementes que elas lançaram no seu coração, mas uma a uma dessas sementes vão caindo do seu coração e você vai dizendo, Senhor, eu creio no que o Senhor pode fazer. Tudo é possível para o Senhor. E as pessoas dizem, mas isso é possível? É possível. Mas isso é possível. Deus pode trocar a história? Pode. Deus pode fazer milagres? Pode. Aí eu sei que você está pensando, mas se Deus não fizer, quem crê não peca, meu irmão. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas o pecado é a incredulidade, o pecado não é a crer. Deus nunca vai julgar você porque você creu demais nele. Nossa, você creu tanto em mim, eu não fiz. Deus nunca vai fazer. Se Ele não fez é porque não era para você, não era bênção. Mas quem crê realmente não peca, porque quem crê está dizendo, eu sei do que o meu Deus é poderoso para fazer. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Se ponha de pé, diz o Senhor. E aí o Espírito Santo foi entrando. Quantas vezes o Espírito Santo já entrou na minha vida, entrou na sua vida. E Ele foi te levantando. E as coisas pareciam muralhas, foram caindo. Conexões foram sendo feitas, respostas foram chegando, situações foram mudando, contas que você não conseguia pagar de uma certa milagre. Você nem sabe como pagou, mas você pagou. Porque a presença de Deus te pôs de pé. O Espírito Santo vai enchendo a nossa vida hoje. Eu não quero que esse culto seja uma pregação, eu quero que ele seja uma experiência. Entende o que eu estou dizendo? Eu não quero que você saia daqui aprendendo teologicamente o que acontece quando o Espírito Santo entra. Não que seja errado aprender, mas não é isso que Deus tocou no meu coração hoje. O que Deus me colocou no coração é uma igreja fortalecida. Uma igreja que não se prostrou. Uma igreja que não se desanimou. Que apesar de tantas vezes enfrentar intempéries e lutas, ainda levanta a voz ao alto e diz, tudo é possível ao que crê. Há uma igreja, querido, que às vezes passou por tantas dificuldades e diz, eu vou me levantar, aqui não é o meu fim, esse não é o meu lugar. Deus ainda tem propósito, Deus ainda tem motivos, Deus ainda tem histórias para construir na minha vida. Então o Espírito Santo vai chegando dentro de nós. Eu não sei quantos já viveram, você já aprendeu a viver, você já aprendeu a se fortalecer no Senhor, você já aprendeu a viver debaixo da graça de Deus, e você começa então se levantando devagarzinho, você vai falando, ei, meu irmão, eu vou quebrar esse espiral descendente de lutas e problemas, porque às vezes o inimigo ele é tão sujo que ele lança tudo de uma vez.
É assim com você também ou não? O carro quebra, a filha fica doente, o problema acontece. Não acontece assim tudo de uma vez? Sim ou não é? Você está pensando, fala, meu Deus, mas é tudo de uma vez. E aí você vai ficando prostrado, e Deus está falando assim, não fique olhando para as suas circunstâncias, olhe para o meu poder, lembra de quem eu sou, se ponha de pé, porque eu vou compartilhar com você segredos, que você só vai conseguir segurar, se você estiver posicionado para receber. Deus está falando com você hoje, querido. Deus falou comigo, volta a orar, volta a clamar, volta. Às vezes a gente racionaliza muito a nossa incredulidade. Eu já fiz isso. Não, é que eu estou numa fase mais intelectual. Você já disse isso alguma vez? Eu já disse. Não, agora eu estou numa fase, esse negócio de buscar, de crer, de orar, Deus vai fazer. Eu estou numa fase mais contemplativa. Tudo isso é bom, meu irmão. Desde que você não deixe isso apagar a chama que Deus quer acender na sua vida. Deus ainda quer fazer coisas extraordinárias. Ele ainda faz coisas extraordinárias. Se você estava prostrado ao chegar aqui, deixa o Espírito Santo encher seu coração agora. Deixa ele entrar. Quando ele entra, querido, não tem gigantes que você não derruba, não tem carruagens que você não corra mais rápido, não tem chamas que você não entre, que não te queime, não tem leões que ele não feche a boca, porque a presença dele está sobre sua vida. Quero terminar assim. Então a gente olha para tudo isso, e o que a gente faz com isso? A gente volta a orar, volta a agradecer, volta a se levantar, a gente bate no peito assim, e aí toca um hino na nossa cabeça, um hino muito conhecido, que é pam, 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 pam. O hino do Rock Balboa, lembra disso ou não? Do nosso irmão Rock Balboa. Quem conhece o Rock Balboa, nosso irmão aí? E a gente olha para as nossas lutas e começa a falar, ei, nós vamos derrubar esse negócio. Deus vai fazer. Ainda não é meu fim. A minha família vai ser uma bênção. Meus filhos vão ser flechas na minha aljava. A minha casa vai ser abençoada. Os recursos que eu não tenho, Deus vai. Os negócios que não estão fechando vão chegar. Os clientes, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas lembra disso. Não é ver para receber. É crer para receber. A gente quer ver para receber. E Deus está dizendo, creia para receber. Se Deus está falando com você hoje, e você precisa voltar, ficar de pé, para receber o que Deus tem para você. Eu quero fazer um apelo, eu quero orar por aqueles que hoje precisam dizer, este não é meu fim, Deus tem coisas ainda para fazer, e eu vou me pôr de pé para receber. Se Deus está falando com você, só com esses, fica de pé aqueles que Deus está falando, eu quero orar com você. Eu quero que Deus derrame uma unção poderosa. De manhã eu tive essa imagem na minha mente. Eu vi uma luz entrando assim, como se tivesse uma janela ali. Não tem janela, né? E ela veio entrando assim. E eu vi sobre as pessoas, sabe? Como se fosse um sol brilhando. E foi tão bonito. E eu fiquei pensando o que era aquilo. Eu fiquei imaginando aquela força levantando você. Aquela alegria chegando. A depressão indo embora. A tristeza indo embora. A ansiedade que você não consegue se livrar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia manda a gente lançar sobre o Senhor, e você vai lançando sobre Ele, e você vai vencendo a ansiedade. Sabe, aquela sensação de que quando você está no mar, eu me lembro uma vez que eu entrei no mar, e nós estávamos com alguns irmãos, e a gente não conseguia sair do mar. O mar estava puxando muito. Já entrou no mar puxando? É quase impossível. E aqueles irmãos estavam cansados. E aí nós estávamos num grupo de homens, e eu disse para eles assim, vem para cá. Eu falei assim, segura no meu braço. Aí um outro homem chegou, vamos, homem de Deus, se ponha de pé, vamos. Aí eu pus aqui assim, E aí eu falei assim, ninguém anda. E a onda puxava, empurrava a gente um segurando o outro para não ir assim. De repente, deu aquela acalmada, quando dá aquela puxadinha para frente. E eu falava assim para eles, e naquele dia a gente achou que ia morrer, né? Porque a gente não conseguia sair do mar. E eu falei, vamos dar um passo agora. Para! Aí ficamos parados. E o mar puxou. E o irmão estava indo assim, a gente puxava ele de volta, outro estava indo, ele ficou assim. Aí eu fiz uma loucura, vou contar a história toda, eu não ia contar. Tinha um menininho com a gente, e a gente não conseguia segurar mais o menininho. Era o filho de um irmão.
E eu sabia que o irmão confiava muito em mim. Eu falei, me dá o seu filho. O louco me deu o filho. Na hora que ele me deu o filho, eu vi o irmão ali embaixo que estava vindo, porque o irmão percebeu que a gente estava atolado no mar, atolado. E eu peguei o menininho assim, olhei para ele, fiz segura, e joguei o menininho com a maior força que eu podia. O pai olhou para mim com aquela cara de ódio, falou, o que você fez? Eu falei, pelo menos um está salvo. O irmão segurou pela ponta do dedo, puxou ele, abraçamos de novo todo mundo. Vamos lá. Saiu todo mundo branco lá. As esposas, o que aconteceu? Nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje Deus está falando comigo, que nós estamos juntos aqui nessa comunidade, nessa oração, nesse mover de Deus, colocando o braço um do lado do outro, e a gente está dando um passo de cada vez, e a gente está dizendo, ei, esse não é meu fim, não é aqui que eu vou parar, Deus ainda tem coisas extraordinárias para fazer. E aí eu pergunto para você, você voltou a crer, e aqueles que creem dão mais um passo para frente, e de passo em passo, de vitória em vitória, de glória em glória, Deus vai fazendo aquilo que Ele prometeu, porque a presença dEle é o que nos põe de pé. Se ponha de pé, porque Deus quer falar com você. Você recebe essa palavra hoje na sua vida. Feche os seus olhos, diga assim comigo, Senhor, eu creio que hoje há uma unção vindo sobre a minha vida, e ela me coloca de pé para viver o impossível, o extraordinário, porque é a tua presença que me faz avançar. Dá glória a Deus, exalta o Senhor. É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.